Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é o Poder do Espírito Santo. O texto bíblico está em Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao 21, que diz assim: Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sou luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerás. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Palavra do Senhor. Amados, nós temos 4 objetivos hoje. Primeiro é conscientizar-se de que o avivamento não é apenas parte da igreja, ele também está presente nela hoje. Segundo objetivo nosso é buscar a capacitação no Espírito Santo para amar incondicionalmente. Terceiro objetivo é compreender que o Espírito Santo nos torna aptos para suportar as tentações e as tribulações. E quarto e último objetivo nosso é lutar contra as concupiscências da carne com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Pois bem, Charles Spurgeon declarou que o poder é uma prerrogativa exclusiva e especial de Deus e somente dele. Essa vantagem, amados, encontra-se em cada uma das 3 pessoas da gloriosa Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A Bíblia confirma a declaração de Spurgeon. Nela vemos que o poder pertence a Deus e que Jesus prometeu revestir seus seguidores com essa capacitação a fim de que pudessem cumprir propósitos específicos, como diz Lucas 24:49 e Atos 1, versículo 8. O poder implicava virtude, coragem, ousadia e manifestava-se em várias dimensões para o cristão. Então, primeiro, essa virtude, se manifesta para testificar. É o que diz Atos capítulo 1, versículo 8 e Atos 4, do 13 ao 20. Também essa virtude, ela serve para operar sinais e maravilhas, como diz Atos capítulo 3, Atos capítulo 5. Essa virtude também serve para suportar o sofrimento. E se você quer suportar o sofrimento, meu irmão, não tem outro jeito senão se encher do Espírito Santo de Deus. Vê aí Atos 7, do 57 ao 60. Essa virtude também ela serve para ganharmos almas. Atos capítulo 2, 41. Serve também para confirmar a palavra de Deus. Romanos 15, 8. Serve também para conhecer os mistérios de Deus. 1 de João capítulo 2, 26 e 27. Então veja, essa capacitação foi amplamente usada pela igreja primitiva e resulta do poder do Espírito Santo. Ele concedeu uma unção plena a Jesus para a realização de seu ministério terreno. Conferiu fé a Estevão para a pregação ousada, Atos 7.
outorgou dons a Paulo de tal maneira que o seu ministério foi plenamente confirmado por operação de maravilhas, Atos 19. Além disso, o Espírito atribuiu autoridade a Pedro e João, amados, de tal forma que eles não temeram a fúria das autoridades romanas, Atos 3. Dedicou também notável ousadia aos cristãos em período de aflição, Atos 4. Viabilizou o pleno sucesso a Filipe no grande ministério evangelístico que resultou na divulgação da palavra em Samaria, Atos 8. E entregou sábia e firme direção à igreja primitiva para que executasse o audacioso plano missionário, Atos capítulo 13. Ei, Deus atua segundo esse poder, meu irmão. Quanto mais utilizamos, mais nos aproximamos da sua plenitude. É isso que Paulo fala em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse texto ele é sensacional. Sabe por quê? Porque a frase mas enchei-vos do Espírito no grego faz uma referência contínua. Isso nos deixa claro que sermos cheios do Espírito não pode ser uma experiência isolada, mas devemos nos encher do Espírito Santo em todos os dias, todas as horas, a cada minuto e a cada segundo do dia, meu irmão. Enchermos-nos do Espírito Santo é a armadura de poder e autoridade em Jesus Cristo. O Senhor nos disse que seríamos revestidos com o poder do alto, primeiro, para curar enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas e muitas outras coisas, como diz Marcos 16. A pergunta é sempre a mesma, né? Como sabemos se somos cheios do Espírito? Simples. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia! Quer saber se você é uma pessoa cheio ou cheia do Espírito Santo? Está aí, ó. Ei! Relação aí de Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. O primeiro ponto da nossa lição fala do revestimento de poder. Queridos, o poder do Espírito Santo é o termo usado para designar o momento em que a terceira pessoa da Trindade reveste-nos de virtude para realizar obras específicas no reino de Deus. Dentre as muitas capacidades que Deus espera que desenvolvamos, o amor é a principal virtude de que devemos nos ocupar. João 15:17 fala sobre isso. Jesus, ele resumiu toda a lei mosaica em 2 grandes mandamentos. E essa atitude não foi despropositada. Está lá em Marcos 12. O mestre tinha consciência, irmãos, escute isso. Jesus tinha consciência de que se os judeus amassem o próximo com a mesma intensidade, com o mesmo zelo, devotados à lei, aquele povo causaria um impacto sem precedentes na história da humanidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse que a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do 6 em diante. Aí o primeiro ponto dentro desse tópico fala do amor sempre. E é isso mesmo. Ei, não existe momentos bons ou ruins para praticar o amor. Devemos exercê-lo sempre. Certa vez Pedro, você vai lembrar disso perfeitamente, se aproximou de Jesus para lhe perguntar quantas vezes
o irmão deveria perdoar. O mestre, respondendo ao discípulo, disse, não até 7, mas 70 vezes 7. Mateus 18, dá uma olhadinha aí depois a partir do versículo 23. Então, a questão não é quantas vezes se deve perdoar. O ponto é, precisamos exercitar o perdão como expressão do amor que temos pelo próximo. E esse texto, irmãos, esse encontro de Simão Pedro com Jesus, ele é fantástico, sabe? Não apenas Simão, Pedro, mas os outros discípulos presentes, eles também estranharam que o mestre houvesse indagado 3 vezes quanto à autenticidade do seu afeto. Obviamente, Jesus tinha plena consciência do carinho que os companheiros lhe devotavam, mas sabia também que na gloriosa jornada de divulgação do Evangelho haveriam de enfrentar problemas, dificuldades, lutas e perseguições. E para que obtivessem sucesso, escute, era fundamental o amor pela causa. Somente assim, irmãos, teria o ânimo necessário para perseverar. Então, ao insistir com Simão Pedro, Jesus passava essa mensagem à comunidade cristã. O amor por ele deveria derramar-se no trabalho que lhes competia, melhor dizendo. Apacentar as ovelhas seria transmitir suas lições pelo exemplo de amorosa dedicação ao bem e à causa. No que fazemos de melhor, queridos, em qualquer setor de atividade, há sempre um componente básico, o amor. A melhor dona de casa, o melhor chefe de família, o melhor funcionário, o melhor empresário, o melhor atleta sempre será aquele que se dedica às suas funções, não por obrigação, não por dever, não por interesse, mas simplesmente por amar aquilo que faz. Existe uma história que ela é muito bacana e se enquadra aqui perfeitamente sobre uma mãe de família. Diz a história que ela era uma cozinheira de mão cheia, fazia quitutes de dar água na boca, os seus bolos eram uma tentação, como diz a história, verdadeiros manjares dos deuses. Mas ela tinha um segredo, que ela guardava numa caixa metálica. Havia ali um ingrediente mágico que a sua mãe tinha lhe dado. O ingrediente que dava sabor especial a qualquer alimento que preparasse. Ela não deixava ninguém pegar na caixa. O seu conteúdo dizia que era extremamente volátil, poderia perder-se e não havia como repor. Só que ela fica doente, precisa passar por uma cirurgia, tem que ficar internada alguns dias no hospital. E o seu esposo fica como? Desolado, perdido, porque a esposa, como sempre, ela era a luz que iluminava a sua existência. Isso sem falar nos manjares dos deuses que ela preparava. E uma noite, então, sozinho, sentado no sofá de casa, ele imaginou o que comer. Vai à geladeira, pega um pedaço de bolo que tinha sido feito pela sua cara metade, e se delicia ali. Enquanto ele está ali se alimentando com aquele pedaço de bolo, ou seja, com aquele manjar dos deuses, ele olha para o armário e lembra da caixinha, da misteriosa caixa. Então ele corre, ele vai lá, pega a caixa com cuidado, abre e, para sua surpresa, estava praticamente vazia. Tinha apenas um pedaço de papel dobrado. Ele não se contém, ele abre. Era um bilhete singelo de sua sogra que dizia: minha filha, em tudo o que fizer, acrescente uma pitada de amor. Esse era o segredo. Fazer com amor. Nem deveria ser. É algo que todos precisamos saber. Se quisermos fazer bem, façamos com amor. Era isso que Jesus esperava dos discípulos. Esse amor ao trabalho, amor ao que fazemos, amor ao ideal. É algo espontâneo, entranhado em nós, mas nasce também a partir de elementar iniciativa. Escute o que eu vou dizer agora. Precisamos aprender a gostar do que fazemos,
Ainda que convocados a fazer algo de que não gostamos, precisamos fazer com amor. Aí temos outro ponto dentro desse tópico que fala do amor sem distinção. Queridos, no Antigo Testamento, a lei ordenava que aquele que pecasse deveria receber uma punição em igual proporção ao mal que tivesse causado. Êxodo 21, a partir do 22 até o 25. Por isso, ao ensinar sobre o amor, Jesus ele revogou essa regra e instituiu um novo mandamento. Qual mandamento é esse? Amar o próximo é mais importante do que pagar com o mal. Olha aí Mateus 5, Romanos 12. Então, o apóstolo Paulo, ele compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus. Por isso, ele usou sábias palavras ao recomendar aos cristãos de Roma. Ele diz assim, não devais nada a ninguém a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 13. O apóstolo Paulo constatou que era necessário eles despertarem para um novo mandamento, no qual o amor é o principal de todos eles. Romanos 13, 10 e 11. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala do revestimento de resiliência. Queridos, o poder do Espírito nos torna absolutamente capazes de suportar as experiências difíceis da vida. Olha como é importante, irmãos, estar revestido do Espírito Santo. Contudo, ainda que alguns problemas nos sobrevenham, contundentemente temos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer e superar os desafios que enfrentamos. Um cristão, se liga agora, meu irmão, que isso é rema de Deus para a sua vida. Um cristão firmado em Cristo e revestido de poder, ele consegue superar primeiro as perseguições. Atos 13, dá uma olhadinha aí. Um cristão firmado em Cristo e revestido de poder, ele supera as afrontas. Atos 21, dá uma olhadinha aí. Ele supera também as tribulações. 1 Tessalonicenses 3. Um cristão firmado em Cristo e revestido de poder, ele supera as tentações. 1 Coríntios 10. Então, perceba aí como é importante estar revestido do Espírito Santo. Aí nós temos outro ponto dentro desse segundo tópico, que fala contra os impulsos do pecado. Cada um, escute, é tentado conforme o seu próprio desejo, ou seja, cada pessoa é seduzida de uma maneira específica, meu irmão, dependendo, é claro, daquilo que lhe atrai. Tiago 1,14. Então, resistir às tentações é uma das capacidades que recebemos quando estamos revestidos do Espírito Santo. Precisamos lembrar da experiência de Jesus quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. Satanás tentou Cristo, sugerindo-lhe que transformasse pedra em pão. Satanás sabia que o mestre estava com fome depois de ter enfrentado um jejum de 40 dias. No entanto, Jesus, havia recebido o revestimento do Espírito Santo e estava, amados, capacitado, melhor dizendo, para resistir às investidas do diabo. O inimigo usa aquilo que mais gostamos para armar ciladas contra nós. Meu irmão, escute isso que eu vou dizer. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os dominadores das trevas. Logo, contra seres espirituais, devemos usar armas espirituais. Devemos usar as armas espirituais fornecidas pelo Espírito Santo de Deus.
Aí nós temos outro ponto dentro desse segundo tópico, né? Que é contra as aflições. Ao contrário do que muitos acreditam por aí, nossas tribulações não possuem a finalidade de nos fazer cair, nem de nos afastar de Deus. Na verdade, é necessário que passemos por muitas delas para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, 22 fala isso. Nossas aflições são responsáveis por gerar em nós a perseverança, pois quando conseguimos suportá-las, ficamos mais fortes. É o que diz lá Romanos 5,3. O Espírito Santo usa essas oportunidades para nos ensinar. Paulo, falando lá aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala sobre isso a partir do 12 até o 15. O Senhor nos consola em nossas tribulações, a fim de que conseguimos superar as lutas e as dificuldades. Então, além de nos fortalecer, ele também nos ensina a ajudar as outras pessoas. É que Paulo fala lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do 3 até o 4. Não podemos esquecer, amados, ei, se liga, não podemos esquecer, o Espírito Santo continua atuante hoje, como era no tempo da igreja primitiva. E um detalhe importantíssimo, por exemplo, é que o apóstolo Pedro afirmou que o poder é para todos os que estão longe, todos que o Senhor nosso Deus chamar. Então esse poder do Espírito Santo, ele está disponível para mim e para a minha casa, para a minha família. Está disponível para você e também para a sua família. Tome posse disso, meu irmão, no nome de Jesus. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala do revestimento para triunfar. O que diz a palavra de Deus? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito Santo tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Portanto, amados, aquele que deseja ser um vencedor precisa estar revestido do Espírito Santo, pois não satisfazemos os desejos da nossa carne quando vivemos no Espírito. É isso que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5,16. Eu quero que você veja quais são os males que o Espírito Santo nos ajuda a vencer. O primeiro deles é a imoralidade sexual. Precisamos, é claro, oferecer resistência à inveja, ao egoísmo, à ira, à vingança, à ansiedade, à apropriação indébita, à soberba e a qualquer outra coisa que nos prejudique a nossa comunhão com Deus e o próximo. E a pergunta é necessário oferecer resistência também à imoralidade sexual? Claro que sim, porque além de abundante, a resposta ela é muito simples. Na relação das obras da carne, ou das coisas que a natureza produz, a primeira mencionada pelo apóstolo Paulo é a imoralidade sexual. As duas seguintes são sinônimas: impureza e ações indecentes. Gálatas 5,19. Jesus, por sua vez, na relação das coisas que saem do coração e fazem com que pessoas pequem, ele não se esquece da imoralidade sexual. Mateus 15. Paulo também fala sobre o assunto, primeiro quando escreve aos Romanos, Romanos 13, e depois quando escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 12. Nem todas as versões da Bíblia traduzem a palavra do original grego porné como imoralidade sexual, o que é bom, porque assim podemos enxergar melhor o significado da expressão. Além disso, nunca vem sozinha, sua abrangência ela é enorme. Adultério, concubinato, indecência, devassidão, impureza, homossexualismo, incontinência, infidelidade, lascívia, prostituição e relações sexuais ilícitas. Tudo está debaixo da chamada imoralidade sexual. Outro mal que o Espírito nos ajuda a vencer é a impureza e libertinagem. A idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, a ira, o egoísmo, as dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, o Espírito nos ajuda a vencer todos esses males aí,
relacionados aí no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19. Aí nós temos outro ponto que fala sobre a soberba, porque uma das tentações que Jesus sofreu no deserto está diretamente relacionada ao que é a soberba. Ao levá-lo a um alto da montanha e mostrar todos os reinos do mundo e oferecê-los a Jesus em troca de adoração, Satanás esperava que o Filho de Deus ele sucumbisse diante da soberba e cobiça. Contudo, como eu já disse, o mestre estava revestido pelo Espírito Santo de Deus e sabia que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. Por isso, Cristo resistiu ao diabo. O apóstolo Paulo também entendeu que a soberba é capaz de tirar o homem dos caminhos de Deus. Por isso, ao recomendar que Timóteo separasse homens para conduzir a igreja de Éfeso, Paulo aconselhou a não escolher recém-convertido, porque a eles faltava a maturidade cristã. Eles poderiam se corromper com a soberba. Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 3. Aí nós temos o quê? O quarto tópico da lição, que fala sobre a capacitação espiritual. Irmãos, a plenitude do Espírito Santo é uma das mais significativas e maravilhosas experiências projetadas por Deus e destinadas aos membros da sua igreja. Significa o revestimento de poder espiritual prometido desde o Antigo Testamento, também chamado de promessa do Pai em Atos 1, versículo 4. Aí nós temos os requisitos, porque a primeira experiência de plenitude do Espírito relatada nas Escrituras ocorreu no dia de Pentecoste, Atos 2. Essa experiência testifica a ressurreição de Jesus. Só pode ser concedida por Ele. Destina-se a todos os cristãos. Foi prometida pelo Pai. É oferecida àqueles que têm sede e creem. Concede autoridade especial a quem recebe. Para recebê-la, o cristão deve crer de acordo com as Escrituras, pedir com fé, orar com perseverança, obedecer de coração, demonstrar profunda sede por Deus e beber da água que Cristo oferece. Eu quero concluir a nossa lição hoje, irmãos, dizendo o seguinte: como você tem agido diante do Espírito Santo para recebê-lo e para ser constantemente renovado pelo seu amor? Você tem sido uma pessoa de fé? Uma pessoa que se preocupa com o avivamento nos dias atuais? Eu espero de verdade que você esteja respondendo essa pergunta com um sim bem alto, mas não se esqueça, o poder do Espírito está relacionado a algo maior do que apenas manifestar o dom de falar em línguas estranhas. Quem é cheio do Espírito apresenta o amor como principal característica, ou seja, a meu ver, e aí digo eu e não o Senhor, a evidência do batismo com o Espírito Santo não é apenas o falar em língua, e sim viver em amor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.